Então, eu espero que todo mundo tenha aproveitado, né, as primeiras duas. A gente teve uma introdução sobre o que é uma parábola e fizemos umas parábolas bem curtinhas, né, sobre semente, sobre o levedo, né? E a gente, na semana passada, a gente viu três parábolas que falaram mais sobre a generosidade de Deus. A gente viu o empregador compassivo, a gente viu o mestre que serve e o filho pródigo. Então, hoje a gente vai ver mais três, se der tempo, e você vai ver que as três parábolas também têm uma ênfase muito forte sobre o filho, né? Sobre Jesus mesmo. Então, vamos iniciar. Então, se você tiver a sua Bíblia, então pode abrir em Lucas capítulo 6, e aí a gente vai ver uma história bem conhecida. Normalmente a gente lê esta história em Lucas, em Mateus capítulo 7, que é o mesmo. Esta parábola, como muitas vezes se chama os dois construtores, né, é registrado em Lucas e em Mateus. Então, mas vamos ler em Lucas, já que é o menos comum. Vamos ler capítulo 6, versículos 46 a 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Então, estamos vendo que a parábola, basicamente, os dois sujeitos da história. Bem, antes disso, então, a diferença entre Mateus e Lucas tem algumas diferenças, mas vocês lembram que o sermão de Mateus capítulo 7 se chama o Sermão do Monte, e esse aqui, se você olhar um pouquinho antes, no versículo 17 e 18, então diz que Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Então a gente tem o Sermão do Monte e o Sermão da Planície. E então esse aqui de Lucas é desse sermão da planície. Então qual que é o contexto dessa história? Então ele começa e ele conta basicamente as bem-aventuradas, aventuranças que nem Mateus capítulo 5. Aí no versículo 27 ele começa a falar sobre o amor aos inimigos. Versículo 37, não julgue o próximo. E em 43 ele fala sobre a árvore e seu fruto. Então, conforme ele vai falando dessas coisas, basicamente ele está falando de umas coisas bem práticas sobre a maneira que a gente deve agir na vida. Então, e ele fala então que a gente vai ser conhecido através do nosso fruto. E aí em versículo 46, ele faz vamos dizer, a frase-chave que introduz essa história. E ele fala, então, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que mando? Então, ele não estava falando essa história para entretê-los, ele não estava falando para poder consertar todos os problemas e dores deles, mas para que seguissem suas palavras e salvassem da destruição. Então, a gente vê, pela introdução, pela maneira que ele viu, né, no contexto, o que é o ponto principal
dessa história. Então, você pode ver como se desenvolveu a história. A gente se vê um paralelismo em escada. Basicamente, ele fala coisas parecidas no versículo 47 e 49. Ouve as minhas palavras e as pratica e as não pratica. Então, ele faz um contraste aqui. Um construiu a sua casa, ele colocou alicerce, e o outro construiu a casa sem alicerces. Então, lá na parábola de Mateus, o negócio é mais sobre o sábio que construiu sobre a rocha e o tolo que construiu sobre a areia. Mas aqui ele não fala da rocha e da areia, mas fala do alicerce e sem alicerces. Então, a gente vê essa diferença. E aí, então, a inundação veio, não abalou, e a inundação veio e caiu. Então, você vê que a estrutura da história é um contraste em paralelo. Mas eu queria que a gente visse em Isaías, capítulo 28, se quiser pode virar para lá. É uma história paralela no Antigo Testamento. Então, eu vou ler aqui, começando em versículo 14. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam, dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá. Pois da mentira fizemos o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso, diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado, seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Então, nós vemos uma história no Velho Testamento com vários paralelos interessantes. Então, você pode ver pela estrutura lá de Isaías 28. Aí eu estou vendo aí que eu coloquei Isaías em inglês. Então, perdão, gente, eu coloquei um H ali em vez de um S. Mas se vê que, como a gente viu na semana passada, existe essa estrutura de 7 anéis, né? Então, que vai e volta. Então, a gente vê que a primeira linha e a última parte, os dois falam do pacto feito e o pacto anulado. A gente vê a segunda parte fala do refúgio, do esconderijo feito, e também a penúltima parte. Aí, terceira, material de construção, e aí comparado ou contraste com ferramentas de construção. E aí, então, o centro, que é ali no finalzinho do versículo 16, ele fala, aquele que confia jamais será abalado. Então, você vê o enfoque da parábola ou da história é isso. Então, quem confia não será abalado, e o que vai fazer essa diferença é o que você constrói. Então, o contexto do que Isaías estava falando, né? Israel estava esperando uma invasão, né, pelo exército assírio. Então, eles haviam feito um acordo com o Egito. Então, a gente vê que o Egito que adorava os deuses da morte, por isso que existiam as pirâmides e tudo mais. Mas esse acordo foi para que eles pudessem resgatar Israel se fossem invadidos. Então, Israel estava confiando
nesse acordo com o Egito contra a Síria. Mas este acordo estava baseado em cima de mentiras. Então, não foi um alicerce seguro, né? Então, a tempestade, a invasão da Síria, então iria destruí-la, o que de fato aconteceu. Então, a gente vê que havia, porém, uma esperança para o futuro, pois Deus um dia iria construir um refúgio com a pedra angular através da justiça. Então, quem cresce nessa pedra não seria jamais abalado. Então, aqui a gente vê Isaías contando dessa história, né, que séculos antes de Jesus, então essa história existiu e Jesus está contando algo que, interessantemente, tem várias similaridades e também tem vários contrastes. Então, as similaridades entre as duas histórias, a de Isaías e também a de Lucas, é que os dois estão falando de duas casas ou abrigos, né? Os dois têm uma inundação, os dois têm alicerces que foram colocados e os dois falam sobre ouvir a palavra do Senhor. Mas também há alguns contrastes. Os contrastes é que, obviamente, em Isaías, então, já foi realizado, né? Já foi completado. E esse aí de Lucas está falando o que iria acontecer no futuro. Aí a gente viu, então, sobre... em Isaías, ele simplesmente fala de ouvir, né? Quem confia, quem crê. Mas no de Lucas, ele fala de ouvir e praticar. Então, tem uma diferença aí. Um só fala de ouvir e o outro fala de fazer. Mas também... lá em Isaías, ele está falando sobre a fé em algo errado, né? Falando fé no Egito, fé, confiança numa mentira. Mas aqui em Lucas, ele está falando sobre fé sem ação. Então, o problema não era a falta de fé, mas era a falta de ação, né? Nessa aí de Lucas. Então, e também o contexto, então lá de Isaías, o contexto era a Síria, mas em Lucas o contexto é de Roma, né, que era o império da época. Então a gente vê várias similaridades e diferenças, mas provavelmente Jesus estava se referindo àquela história anterior e ele só deu uns jeitinhos assim naquela história para atualizar naquilo que ele via como importante naquela época. Eu queria também ver uma outra história no Velho Testamento que eu acho que é interessante a gente ver. Então, se vocês quiserem abrir lá em Ezequiel, capítulo 33, vamos ver em começar com o versículo 29. Sei que a gente está falando das parábolas, mas eu acho que é interessante ver algumas coisas do passado que têm algumas similaridades e contrastes. Então, vamos começar aqui em versículo 29. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles,
Você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Então, acho que vocês já conseguem ver vários paralelos com este trecho também, mas é fácil ver a simetria desse trecho também, Ezequiel. Mesmo não sendo exatamente uma escada, mas se vê a simetria. No versículo 33, quando ele fala, quando tudo isso acontecer, ele está se referindo ao que ele falou em versículo 29, sobre quando vocês forem invadidos e tornar um deserto abandonado, né? E a razão que eles iriam ser abandonados é porque eles apenas ouvem e não praticam. Então, por isso que viria a destruição a Israel. Então, ele dá a comparação a uma pessoa que canta uma música bonita, então eles gostam de ouvir, mas eles não gostam de colocar na prática o que significa aquelas palavras. Então, novamente, muito parecido com a ideia de Jesus, né? Essa ideia de ouvir e praticar a palavra. Então, para mim, é impressionante como Jesus, né? Esses dois trechos do Antigo Testamento, sobre as duas fundações e também sobre ouvir e praticar, parece que Jesus juntou as duas histórias em uma só para contar a seu povo, né? Então, e ele terminou esse trecho em Ezequiel e falou, como a gente viu antes, que eles fala ali no início, saberão que sou o Senhor, e no final ele fala, saberão que é um profeta, que um profeta está no meio deles. Então a gente vê que ele refere ao Senhor, ele refere ao profeta, ele fala à pedra angular. Então, todas essas coisas têm referência a Jesus no Novo Testamento. E ele, no centro da história, ele fala, quem confia nele e nas palavras dele jamais será abalado. E a gente vê essa mesma situação em Lucas 6, quando ele fala lá no centro disso, ele diz que sobre a diferença entre os dois é que quem faz na fundação certa e quem obedece aquilo que ele fala, eu e as minhas palavras. Então, ele está falando exatamente como o Senhor. Aliás, muitos lugares nas Escrituras falam que as pessoas ficaram admiradas de como Jesus falava com a autoridade, né? Como ele se colocava numa posição, para muitas pessoas, era blasfêmia, porque ele se colocou como uma pessoa tão importante. Então, a gente vê no versículo eles estão construindo uma casa segura, pois é sobre a pedra angular, né, que é Jesus. Em versículo 8, então ele diz, se você não crê, não obedece, se você não obedece, a casa cai. Então, você lembra qual que foi o motivo que começou essa história de Jesus lá em Lucas 6? Ele fala, porque vocês me chamam Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo. Então, Jesus, no contexto, ele está falando para a gente ser humilde, para a gente amar, para a gente não julgar. E ele fala essas coisas. Você crê nele e nas suas palavras mesmo? Então, você vai ouvir e achar bonito como uma canção de amor? Ou você vai pôr na prática?
Então, é isso que Jesus está querendo das pessoas que estavam reunidas ali ouvindo. Gente, não é simplesmente para a gente achar interessante. Nós estamos fazendo estas aulas porque não para a gente ter grande conhecimento, para a gente ter muito mais ideias, mas ele está dizendo para a gente, se você ouve, você precisa praticar. Jesus está nos chamando a pôr na prática. E eu acho que, obviamente, ele está colocando isso como ameaça no sentido, se você não fizer, a casa vai cair. Mas eu acredito que ele também está dizendo para a gente, se você se dedicar a isto, a sua casa será segura para sempre. E é isso que nós precisamos estar lutando em tudo que a gente faz. Então, vamos passar para... Bem, eu não li o trecho lá em 1 Pedro 2, mas vocês podem ler aí depois, mas eu estava referindo a 1 Pedro 2, quando eu estava falando sobre se você crê e não obedece, se você não obedece, a casa cai, porque Pedro fala a mesma coisa no Novo Testamento. Não é só o Velho Testamento que fala isso, mas também é repetido no Novo Testamento. Então, indo para frente, vamos ler a nossa próxima parábola em Lucas capítulo 19, um pouquinho mais para frente. Lucas 19, começando com o versículo 11. Vamos ler a parábola das 10 minas. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você. Encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo? Que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nas aqui e matem-nos à minha frente. Uau! Então, antes de chegar lá no final, vamos ver um pouco do contexto do que ele está falando. Então, Jesus está indo em sentido de Jerusalém e as pessoas estão comentando que o reino talvez venha imediatamente. Então, as pessoas
né? Como a gente tinha falado já quando a gente estava falando na primeira aula sobre o reino de Deus, né? Que foi profetizado no Antigo Testamento e os judeus esperavam reinar em algum momento e alguns estavam pensando que já estava chegando aquela hora de reinar. Então, Jesus contou essa história de quem viajasse para ser coroado. E para a gente é meio estranho. Então, um cara vai viajar para outro lado para ser coroado, para ele reinar sobre um lugar assim na sua própria terra. Mas, de fato, é isso que acontecia naquela época. Quem era o império reinante naquela época? Era a Roma, né? Então, a Roma tinha que aprovar qualquer autoridade que estivesse nas regiões do império. E alguns eram chamados de rei se Roma deixasse, se Roma desse esse título. E foi o que aconteceu em 40 antes de Cristo. A gente viu que Herodes foi nomeado rei de Judá, de Israel, então por Mark Antony e Otávio. Então ele foi indicado, ele que foi colocado, nomeado. Então ele viajou para Roma, recebeu o título e aí ele voltou como rei. E havia pessoas que não queriam que ele fosse, tudo mais, mas ele acabou recebendo o título e ele voltou a reinar. Aconteceu outra vez, em 4 antes de Cristo. Então, quando Herodes morreu, então ele tinha alguns filhos. Herodes era terrível, mas ele matou filhos, ele fez muitas outras coisas. Mas um dos filhos, então, foi para Roma, o filho Arqueleu, ele foi para Roma para ser coroado como rei, mas quando ele foi para lá, um outro filho, Antipas, foi lá para dizer que não, ele não merece, que ele já fez isso, ele já fez aquilo. Então, Arqueleu acabou sendo banido e o Antipas, então, é o que se tornou o rei de Judá, de Israel. E, na verdade, depois, isso aconteceu depois também, e a gente vê isso até no livro de Atos, em 37 depois de Cristo, Agripa, o rei Agripa, foi nomeado como rei também por Calígula. Então, ele fez essa mesma viagem para convencer os reis, assim, o imperador, o Senado, então, para eles convencerem que eles merecessem ser o rei daquela terra, que eles iriam ser leais, que iria ser bom, tudo mais. Então, mas você vê que isso não é uma coisa tão estranha, mas para nós parece estranho. Assim, por que um cara vai viajar para ser colocado, nomeado rei? Mas é o que de fato acontecia. Então, Jesus conta essa história sobre um homem que vai viajar para uma terra distância para ser coroado como rei. Então, quando você ia nessa viagem, normalmente, quer dizer, não era certeza. Às vezes era nomeado, às vezes não era nomeado, às vezes era banido. Então, é interessante essa história. Você vê até a tensão que existe. Então, ali em versículo 14, né? Então ele disse, então para o povo, faça meu dinheiro render enquanto eu viajo. E aí no versículo 14 ele diz, mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para ele dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Então havia uma tensão, não era todo mundo que queria esse homem como rei da terra deles. Então, você vê que há uma tensão aqui que existe na história que Jesus estava contando, que nós muitas vezes passamos por cima rapidinho, a gente vai para a questão das moedas e
né? Quem investiu o quê e tudo mais, mas o contexto que Jesus criou é que há uma incerteza, há uma expectativa, mas você fica essa tensão, vai, não vai, como que vai ser? E ele está pedindo, ele deu uma missão para o povo enquanto ele estava fora, e há essa dúvida, o que vai rolar, o que não vai rolar. E eles eram responsáveis por representar este homem na sua ausência. Então, ele dá esse dinheiro, mesmo quando havia resistência, né? Será que eles vão? Né? Eles vão abrir um negócio no nome deste talvez rei? Né? E se der errado? Será que eu devo apostar nele? Será que realmente vai dar certo? Vou trabalhar duro mesmo, não tendo certeza que ele vai ser colocado rei? E se eu escolher o partido errado? Né? Então, nessa luta, você está vendo que há riscos seguir ao rei antes da coroação. Porém, o que fazemos com que ele nos dá, com que ele nos deu, né, mostra a nossa fidelidade. E a gente vai ver que essa é a questão, na verdade, dessa história, é quem é fiel ao homem que se ausentou. Mas quando ele for de fato rei, vai ser mais fácil levantar o nome do rei. É claro que eu sou do partido tal, né? Então eu votei nele e tudo mais. Mas assim, se ele não ganhar, então aí você fica quietinho, porque pode sobrar para mim e tudo mais. Então, ele basicamente está dizendo que essas pessoas estavam dizendo, né, você se identifica comigo mesmo na incerteza. Então, vamos continuar essa história. Bem, não achei nenhuma foto de uma mina, né? Mas aí tem uma foto de uma moeda, um denário, né? Mas a mina basicamente era uma moeda que significava um valor razoável, era mais de 100 dias de trabalho para eles. Então, não foi um valor pequeno, né, que cada um tinha. Era muito dinheiro para esses servos arriscarem, né, que eram muitos dias de trabalho para eles. Então, nós, no mundo capitalista, vamos dizer, a gente pensa muito no dinheiro, no lucro, quanto que deu, mas nas circunstâncias daquela época, era mais sobre a fidelidade ao mestre ausente num clima hostil. Então, pelo menos eu vejo assim. Então, tanto que ele fala aí no versículo 17, então, por ter sido confiável no pouco. Então, era essa questão que o rei focaliza quando ele volta. Você foi confiável. Porque você vê a diferença que eles ganharam na história em Mateus, por exemplo. Cada um ganhou ganhou 10, um ganhou 5, um ganhou 1. Nessa história, cada um ganha 1, mas um multiplica 10, outro multiplica por 5. Então, tem essas diversidades. Então, mas a questão não era o quanto ele fez. Ele foi confiável com aquilo, ele ficou em pé, ele bancou apoio ao mestre enquanto ele estava fora. Vejam também que quando retorna, os três usam o termo, ele fala, veja aqui a tua mina, a tua, né, rei, é seu, eu sei de quem veio esse dinheiro, não é meu, é seu, eu estou, louvado seja o rei. Então, eles estão dando, assim, tipo no versículo 16, ele fala, tua mina produziu X, e aí, versículo acho que 18, então assim em diante, os servos não estão dizendo, olha aqui, eu pesquisei o mercado, eu negociei, eu comprei, eu vendi, eu organizei, eu fiz X. Não foi isso.
o que eles falaram é, olha, aquilo que o Senhor me deu, o que rendeu. Então, a glória foi para o rei e não para o servo. Eu acho que é parecido, pensando no Novo Testamento, em 1 Coríntios 3, versículo 6. Você lembra que ele fala que eu plantei, Apolo regou e Deus que deu o crescimento. O negócio é, gente, não tem nada a ver conosco. Sim, nós temos que ser fiéis, mas é Deus quem faz. Tudo que nós temos é dele, a mina é dele, a gente faz por causa dele, ele que merece a honra. Cada um recebe segundo o seu trabalho, mas o que vale é o coração de confiança, de fé, de fidelidade. Então, vamos continuar um pouquinho. Então, aqui a gente vê a estrutura que eu coloquei aí da palavra, dessa parábola. É um pouco, muitas palavras aí, mas você vê que basicamente conta a história da viagem e do retorno do rei. Mas quando ele viajou, ele falou, façam render, que eu volto. Basicamente ele está falando, então eu vou voltar, eu vou ver, né? Se você é fiel ou não. Mas algumas pessoas odiavam e tal. Então você vê uma avaliação, um julgamento do próprio homem. Mas aí quando ele retorna, basicamente você tem essas duas situações repetidas. Então a mina rendeu, eu fui confiável nisso. Então ele diz, muito bem, governem sobre 10 cidades, esse foi o resultado. Aí o segundo, rendeu 5, muito bem, você é confiável. Então você vai ser encarregado de 5, esse é o resultado. E aí o terceiro falou, eu guardei. Então esse não foi fiel, né? Ele não foi confiável. Então ele fala, a avaliação dele porque o Senhor é duro. Lá, lá, lá. Então aí o rei fala o julgamento, eu vou te tratar como as tuas palavras. E ele repete a avaliação. Então você vê de novo essa ideia, avaliação, entre a avaliação repetida é o julgamento que ele coloca. Então aí ele fala, por que você não investiu? Por que você foi infiel? Então, aquilo que foi dado será... no versículo 24, né? Ele fala, tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Então, ele tirou o que ele tinha e ele deu ao outro, né? E aí, então, versículo 25... as pessoas fizeram uma avaliação, mas senhor, esse outro já tem 10, isso não é justo. Não, isso não tratou igual, esse já tem 10, você vai dar outro para ele. Então eles avaliam ou questionam, vamos dizer, o que o rei disse. Mas aí ele repete o que será, o que, versículo 26, quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E então ele repete essa questão que ele tem o direito de dar para as pessoas que ele vê que são confiáveis. Então, se você é confiável, eu vou dar mais. Se você não é confiável, até o que você tem será retirado. E aí ele dá, então termina a história dizendo que aqueles inimigos maus, aqueles lá no início da história, os que odiavam, né, e que mandaram uma delegação para ir contra a coroação dele, e disse que esses homens serão julgados, e ele fala que ele vai matá-los na frente dele. Então a gente vê basicamente essa história toda repetida, e a questão é fidelidade, a questão é a honra
que o rei deu para eles, que foram fiéis, né? Foram as avaliações, como você vê o mestre, era a questão, como é se você confia ou não nele, e aí o julgamento conforme aquilo, essa avaliação, né, que você tem do mestre. Então a gente viu já como é repetido essas questões. Mas o terceiro servo estava com medo, então não sei quanto ele foi influenciado, vamos dizer, pelos que no versículo 14, né, que odiavam e tal. Então, com certeza ele estava pensando, se o meu rei não então é o meu rei. Então ele ficava em dúvida, ficava com medo, talvez influenciado por aquelas pessoas. E eu acredito que nós estamos neste mundo, e nunca esqueça de avaliar quem você está ouvindo, porque tem muita gente falando bem alto, né? Não dá para confiar em Jesus, o que é isso, que balela. Você pode entrar nisso também. Por que você vai arriscar isso? Que doideira, por que você vai deixar isso só para... O que você vai ganhar com isso? Você está sempre dando dinheiro, você está dando o seu tempo, você está afirmando algo que você nem sabe lá no futuro, depois que você morrer. Então, todas essas coisas, muitas vezes a gente fica ouvindo e a gente duvida em nosso coração em vez de confiar naquilo que o rei falou. Então, eu vou te colocar um outro salmo, você pode anotar e ler depois, mas o Salmo 18, versículos 25 e 26, fala basicamente ao fiel, ele fala: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Então, é interessante como também naquele salmo, basicamente está falando, repetindo aquilo que o mestre falou para aquele. Então, aos puros, eu vou me mostrar puro, né? Aos que são infiéis, eu vou tratar de acordo à altura. A maneira que vivemos, gente, influencia como a gente vê Deus. Então, se você agir, se você obedecer, se você confiar, você vai ver Deus de uma maneira diferente se você anda com medo. Então, uma outra questão que, como a gente já mencionou, é que algumas pessoas questionaram, falando, é injusto isso, mas Jesus, isso foi em versículo 25, mas Jesus afirma que quem responde com fidelidade aos bens que ele deu e as pessoas receberam, então eles vão receber mais oportunidades. Quem não responde com fidelidade irá perder até o que tinha no início. Eu quero que a gente focalize um pouco, porque até essa história a gente pode pensar assim que, tipo, vendo lá no final, nossa, ele matou as pessoas, né? Mas, na verdade, o mestre deu abundantemente desde o início, né? Ele foi franco com eles desde o início, ele deu as minas para eles, eles receberam tantas coisas. Ele não ficou julgando eles. Um produziu 10, outro produziu 5. Essa não era a questão. E há muitos versículos, né, que dizem que temos que dar contas ao que recebemos. Deus é super generoso, mas ele busca um coração fiel. E quem não é fiel a ele, então vai arcar as consequências com a sua vida. E eu acho que nós precisamos abrir os olhos, porque muitas vezes a gente fica mesmo pensando que, não sei se é tão sério assim. Mas as palavras dele são super sérias. Então, a gente precisa abrir os olhos, né? Há pouca dúvida, né, que Jesus, nessa história, que Jesus é o Filho.
né, que foi ser coroado como rei. Ele deixou oportunidades para nós, ele irá voltar. E será que vai encontrar um povo fiel, mesmo no meio de uma sociedade hostil? Podemos aprender sobre a fé, né? Então, tem tantas coisas que a gente pode aprender dessa história. Uma é realmente que fé, que ele ainda vai voltar, que vai dar tudo certo. A gente pode aprender sobre humildade. Tua mina, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Eu quero que produza mais para a tua glória. A honra de servir é maior que o conforto, né? Que ele fala sobre o galardão. Não foi conforto, não foi, então você foi bem, então agora você pode ficar deitado, descansando, comendo uvas no sofá. Né? E não foi assim. Ele falou, você vai ser dado 10 cidades, né, como para gerenciar. Né? Podemos ser influenciados pelo mundo. Infidelidade contamina nossa perspectiva. Jesus compensa generosamente aos fiéis. Tem uma citação da Madre Teresa que alguém perguntou para ela, disse, então, como é que você continua tratando e ajudando essas pessoas pobres quando há tantas necessidades em Calcutá que você nunca vai alcançar todas as necessidades? E ela respondeu assim, ela disse, não me chamou, Deus não me chamou para ser bem-sucedida, Ele me chamou para ser fiel. Então, essa foi a atitude que ela teve. Então, que ela queria ser fiel, mesmo que ela nunca conseguisse tudo que ela desejava alcançar. Então, vamos para nossa última história aqui. Eu esqueci de olhar o horário. A gente tem aqui 5 minutos, Sérgio, para terminar ou já terminou? Não, James, pode usar mais uns 10 minutos se você precisa. Tá bom. Então, essa última história, é Lucas 20, é na página seguinte de Lucas. A gente pode ler versículos 9 até o versículo 18. Mas por falta de tempo eu não vou ler. Espero que vocês tenham lido em casa antes, mas é a história dos lavradores maus, né? Então, você vê que 3 evangelhos contêm Mateus, Marcos e Lucas. E o contexto aqui em Lucas e em Marcos é a entrada triunfal, né, que a gente viu lá em capítulo 19. Depois daquela história, a gente viu das 10 minas. Ele entra em Jerusalém, a gente vê, então, todas aquelas coisas entram na jumentinha, e as pessoas estão com as ramos e jogam os casacos no chão, louvam a ele, bendito o que vem em nome do Senhor. E aí ele chora sobre Jerusalém, ele purifica o templo. Então, tudo isso está acontecendo, que Jesus está indo para Jerusalém. E aí, capítulo 19, versículo 47, diz, todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo, procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Então, a gente vê, né, basicamente, essa emoção, essa tensão aumentando. Então, ele entra, as pessoas estão louvando, aleluia, bendito seja quem vem no nome do rei. E aí, então, ele está falando as coisas, ele chora sobre Jerusalém, ele expulsa os cambistas lá do templo, e está chegando, eles querem matá-lo por causa das coisas que ele está fazendo. E aí, então, ele chega no capítulo 20, versículo 1. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes,
os mestres da lei e os líderes religiosos, os 3 grupos que fazem o sinédrio, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Então, aí vem uma pergunta que ele faz, eles não respondem, ele fala: eu também não vou responder, mas eu vou te contar uma história. E aí, então, começa essa história que ele conta sobre os lavradores maus. Então, que a gente pode ver a composição dessa história. Um homem planta a vinha, ele arrenda a certas pessoas, aí ele viaja. Então, ele envia um servo para as pessoas que estavam arrendando a propriedade e eles espancam o servo e mandam de volta. Aí o rei, o homem manda outro servo e esse é espancado e humilhado. Aí ele manda um terceiro, esse é ferido e expulso. Então você vê uma intensidade. Então primeiro foi só espancado, aí foi espancado e humilhado, e aí foi ferido e expulso. Então fica cada vez mais forte a reação dos servos que eram para estar cuidando da propriedade dele. E aí, então, ele faz uma pergunta aí no versículo 13. Então, o proprietário da vinha disse: que farei? Então, é uma pergunta interessante. Então, eu acabei de mandar 3 servos. Eles espancaram, humilharam, feriram e expulsaram esses 3. O que será que eu vou fazer? O que você faria? Se você fosse o dono da plantação, eu te dou, eu vou mandar a polícia, eu vou arrancar isso de vocês agora mesmo. Vocês não trataram, eu te dei 3 chances e vocês não quiseram ainda. E o que ele fala? O que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar meu filho. Talvez eles respeitem o meu filho. Nossa! Eu sempre coloco para vocês essas perguntas, né? Quando você lê uma das histórias, você diz: o que te surpreende nessa história? Assim, tem várias coisas que me surpreendem. Uma é a reação das pessoas foram tão más. Eu acho que é uma surpresa, mas eu acho que o dono permitiu por tanto tempo, deu tantas chances para ele, é uma coisa incrível. E o que me surpreende mais é que ele vai arriscar o filho. Eles já espancaram todos que ele mandou lá e ele vai mandar o filho? Mas não somente o filho, não foi o filho que ele não gostou. Deixa eu ver se eu me livro desse aí. Não foi isso. Ele disse: o meu filho amado. Ele amava esse filho, ele enviou. Você vê a graça, você vê a misericórdia, você vê a esperança, você vê dando mais uma chance para este povo, arriscando mais ainda para que eles respeitem. E o que aconteceu? Eles viram o filho, expulsaram o filho da vinha e mataram o filho. Uau! Então, aí ele faz uma outra pergunta, no final de versículo 15. Mataram. O que lhes fará, então, o dono da vinha? Você lembra a história lá, a pergunta em versículo 13 é: que farei? E aí, em versículo 15, o que lhes fará? Então, essas perguntas são tipo: o que você faria? Né? O que é para fazer numa situação dessa? Então, ele disse: eu vou matar os homens, mas eu vou dar a vinha para outros. Nossa, para mim é uma coisa impressionante, porque mesmo quando ele está sendo justo ou sendo duro, né, com as pessoas que foram contra ele, aquilo vira graça para outras pessoas.
ele diz, não, tudo bem, eu vou acabar com esses, mas eu vou dar para outros. Talvez eles mereçam. Eu fico impressionado com Deus cada vez mais. Deus é impressionante que ele iria mandar o seu filho, né? Eu vou te passar algumas, você pode anotar esses versículos aí, Salmo 2, 7, é o trecho que fala sobre, chamando o meu filho amado, que o Salmo fala do rei como o filho gerado por Deus. Lucas 3 aqui fala no batismo de Jesus, o pombo desce e diz, então, eis o meu filho amado, em ti me agrado. Aí no Lucas 9, é que na transfiguração com Moisés e Elias, e a voz clama, este é o meu filho escolhido, ouçam-no. Então, a referência, quando ele fala sobre o filho amado, nós conseguimos, vendo no contexto bíblico, que é claramente falando de Jesus. Então, quando a gente vê que eles pensavam que eles poderiam ficar com a vinha. Então, a Mishnah, que é a tradição oral dos judeus, que depois foi escrito, então fala do direito de poceiros, né? Se você ficar num terreno por 3 anos, então passa a ser seu. Então, eles estão matando todos, eles se acabando com todos que vêm, na esperança que a vinha realmente se torne deles. Mas também é interessante esse trecho que fala que mataram fora da vinha. Então, pode ser que eles fizeram isso para as uvas não ficarem impuras, mas é interessante que Jesus também foi morto fora da cidade, em Hebreus 13, versículo 12. Então, mais uma coisa que parece parecido com Jesus. Agora, tem um outro trecho que eu queria que vocês lessem em Isaías capítulo 5. É uma parábola que Isaías conta. Basicamente, ele está falando que Deus disse que ele plantou uma vinha, essa vinha é Israel, que ele esperava uvas boas, mas quando ele veio, então tinha dado uvas azedas, então ele destruiu a vinha. Então, essa é basicamente a história de Isaías capítulo 5. Então, a gente vê Lucas 20, a história é que Deus, né, o dono, e ele mandou o filho para essa plantação, esperando o fruto, mas eles receberam maus tratados, e então ele não destruiu a vinha, ele destruiu os servos maus e deu para outros. Então, é uma história parecida, mas não exatamente igual, mas você pode ver. Interessante isso, como Jesus contou histórias meio que similares a histórias que já existiam no Velho Testamento. Uma outra coisa que eu queria só ressaltar era essa questão de Salmo 118, versículo 22. Então, é o trecho que ele cita ali no versículo 17. Ele fala que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, esse trecho vem de Salmo 118, e 5 versículos depois é que tem aquele trecho que dizendo, juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Então, o contexto deste salmo é basicamente falando sobre a ida para a festa das palmas, né, que os ramos, né, que eles estavam lá, e que tinha acabado de acontecer, que Jesus tinha entrado na jumenta com os ramos e tudo mais, dizendo bendito que seja o nome, aquele que vem no nome do Senhor. E ele levanta justamente esta questão para apontar o povo para aquele trecho. Ele disse, a pedra angular, né, que foi rejeitado. Vocês estão me rejeitando, mas eu sou a pedra angular. Então, a gente vê tantas coisas interessantes deste trecho, mas eu acho que
basicamente é isso que a gente poderia ver. Termina em versículo 19. Os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Então, a gente vê que Jesus, era óbvio que o que ele estava falando era contra eles, que resistiam a ele, que queriam matá-lo, que queriam prendê-lo, que o coração deles estava ficando cada vez mais indignado. Deus tinha mandado os profetas, Deus tinha mandado tantas pessoas, João Batista e tantos outros na frente, e que eles mataram, e agora eles iriam matar o próprio Filho de Deus, né, que era para eles respeitarem. Então a gente vê, né, basicamente essas três histórias, né, todas essas histórias têm alguma coisa a ver com o filho. Os dois alicerces falam sobre escutem as palavras do filho, porque é isso que vai determinar vai ter as consequências de sua vida. As 10 minas, né, falando sobre você confia que o filho realmente vai voltar coroado, então você é fiel a ele, mesmo na ausência, e você produz, e você trabalha duro, levantando, dando honra para ele. E aí, finalmente, os lavradores, que falam sobre como o dono generoso mandou seu filho, mas por causa da dureza do coração, e eles querendo o próprio poder, eles queriam uma honra, eles queriam o terreno, que Jesus não estava interessado em terreno, ele estava interessado no coração. Mas a gente vê aqui todas essas coisas, eu acho que a gente vê que Jesus ele contou várias parábolas que falava dele próprio como enviado de Deus e como a consequência, o resultado das palavras dele. Então, na semana que vem, a gente vai ler somente 2 parábolas. A gente vai ver do rico e insensato, a gente vai ver do homem rico e Lázaro, e basicamente a gente vai estar falando sobre o valor do dinheiro. Então, a gente viu primeiro, né, histórias sobre o reino de Deus, né, falando da semente, do levedo, do fermento, quer dizer, aí depois a gente viu vários que falavam sobre a generosidade de Deus. E hoje a gente viu vários que falavam sobre o próprio Jesus como o Filho de Deus. E na semana que vem a gente vai ver algumas parábolas que contam sobre os valores que a gente tem. Então, basicamente é a nossa aula de hoje. E se alguém tiver algum comentário, uma pergunta, então tá aberto, tá livre. Sei que foi muita coisa hoje, então acho que desculpe ter sido tão longo. James, primeiro te agradecer, acho tão fantástico ler parábolas que eu li minha vida inteira e aprender algo novo, várias coisas novas, né? Então tem sido sensacional. Eu queria só que você comentasse um pouco mais dessas parábolas que terminam de uma maneira muito mata na minha frente, joga nas trevas, onde vai ranger. Às vezes isso incomoda um pouco, parece uma coisa muito forte, assim. Só mata, mas não é mata na minha frente. Joga, não, vai arranjar. Parece uma coisa excessiva, assim, algumas vezes, né? Então, se você pudesse comentar um pouco mais sobre isso. Na verdade, tem várias pessoas que comentam, por exemplo, que todas essas histórias que terminam, que vêm, matam na minha frente, tal, ele não, ele acaba, a história termina sem que ele cumpra, né? É só tipo uma ordem, né? Então, não é uma história, um filme de sangue que tudo vai ser mostrado à vista, mas Jesus, com certeza quer chocar as pessoas, senão ele teria falado, e todos voltaram para casa felizes para sempre. Né? Eu acho que Jesus conta essas histórias para dizer, gente, é sério.
nós temos consequências daquilo que a gente faz. E a gente pode ver as consequências eternas, a gente pode ver as consequências na nossa própria vida, que quando a gente não faz as coisas que a gente está vendo, os dois alicerces lá, né? Então, quem ouve e obedece às minhas palavras, e ele está se referindo àquelas palavras de amar o próximo, de ser humilde, se considerar pobre, de não julgar o outro, e essas coisas. Se a gente não é assim, tem consequências super fortes. Quantas pessoas a gente não sabe que destruíram seus casamentos por não tratar bem, né? Que foram mandados embora de seus trabalhos porque foram arrogantes ou alguma coisa. Então, Jesus não passa a mão na gente, assim, dando, tadinho, realmente a vida é dura. Ele fala, gente, nossas ações têm consequências fortes e nós temos que abrir os olhos que às vezes acontece realmente e até na eternidade, né? Porque a gente sabe que Jesus é o que mais falou, por exemplo, sobre o inferno do que qualquer outra pessoa assim nas Escrituras. Então, eu acredito que Jesus está dizendo nossa vida tem consequências maravilhosas se a gente obedece e tem muito forte se a gente não desobedece. Então, ele faz esse impacto mesmo para a gente chocar. E se a gente não vai abrir os olhos, se a gente não se abre os olhos com isso, o que vai abrir os olhos, né? Então, a gente vai ver mais para frente a história do rico e Lázaro, e é uma história chocante também. Então, isso a gente vai ver na semana que vem. E várias histórias que ele conta são de se assusta. E eu acredito que nós precisamos mesmo abrir os olhos, levar em conta bem, eu vou ter que dar conta um dia pelas minhas ações. Não é só a historinha bonitinha, não é só a canção de amor tocando, que lindo, ai, que maravilha. Ele está falando, gente, vocês estão ouvindo como se fosse uma canção linda. Mas eu estou falando, não é só de ouvir, mas de praticar. Porque se você não praticar, vai ter consequências e consequências graves. Uau! Então, espero que ajude, né? Eu tenho um comentário, porque eu estava pensando, você falou que Deus reage a quem nós somos, né? De maneira ele reage a como nós reagimos, né? Quando o rei voltou, né, e ele viu o que cada um fez, ele teve uma reação. Eu estava pensando, né, agora, né, com COVID, né, teve essa pandemia, estamos aí no meio dessa coisa. Eu acho que a natureza nossa, né, é assim, se acomodar, tá todo mundo em casa, né? E é muito fácil a gente voltar para nossa natureza, muito fácil, né? Então, e não só agora, mas eu acho que no geral mas agora é mais ainda. Eu sinto que a gente, como ser humano, tô falando, quando eu falo gente, eu falo ser humano, né? E eu me incluo nisso. Muito fácil voltar a quem eu sou, né? E é interessante porque o que eu pensei foi, é tão importante assumir responsabilidade, né? Bom, eu recebi algo tão precioso, a mina, o que eu vou fazer com isso, mesmo durante esse tempo? O que eu faço com isso, né? Porque eu acho que a gente é tão fácil dar desculpa, né? Porque é difícil, você não entende, porque a gente está numa pandemia, porque aconteceu isso. E esses caras também deram, né? O terceiro ele deu desculpas, mas é interessante porque eu acho que não tem nada a ver com a circunstância, tem a ver com o caráter, né? Tem a ver com o que nós somos realmente no nosso íntimo com Deus, né? Então, isso me fez pensar, cara, eu tenho que tomar 100% de responsabilidade sempre
por aquilo que é me dado, né? Pelo Espírito de Deus que eu tenho, pelas bênçãos que Deus me deu, e fazer alguma coisa com isso, não simplesmente guardar, enrolar no pano, né? E produzir alguma coisa com isso, né? E não ficar dando desculpa ou apontando o dedo, a situação tá assim, a situação tá preta, por isso que não dá para fazer, né? Porque eu acho que é exatamente isso, né? Acho que essa história se aplica ao que a gente vive hoje, né? Eu estava pensando nisso, tomar responsabilidade pessoal 100% e não dar desculpa, e não pelaquilo que eu posso produzir como discípula para Deus, né? Mesmo durante esse tempo difícil, né? Que a gente está passando, está todo mundo passando, não tem ninguém fora disso. Mas, enfim, eu só queria compartilhar esse pensamento, porque foi algo que me fez pensar sobre isso. É isso aí. Excelente. Mais alguém? Oi, James, eu posso falar? Claro, que bom te ver. Meu nome é Fanete, bom te ver. Eu sou da Igreja do Rio, não sei nem se a Kelly lembra de mim, mas eu fui batizada em 94 e essa escritura que você leu hoje, obrigada pelas aulas, em Lucas 6, 46 ao 49, essa escritura sempre me chamou muita atenção, que fala dos dois alicerces, né, sobre que, como ele quando começa, fala, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu falo assim do que já aconteceu comigo e pode acontecer diariamente, o que foi que aconteceu comigo. Eu fui batizada em 94, eu saí em 2010 e vejo como a gente cai no automático, sabe? Num ritual mecânico da questão da obediência, sabe? Não de coração, superficialidade. E como isso que a própria Kelly falou, isso é sério, a gente assumir essa responsabilidade, né? Uma decisão diária. E quando eu voltei em 2010, e assim, como isso influencia realmente a nossa família, amigos, foi assim, uma revolução na minha vida muito grande. E, né, eu vejo quanta misericórdia também de Deus, mesmo ele às vezes de forma tão dura, a graça dele e a misericórdia dele realmente são ilimitadas, né? Mas obrigada pela aula, viu? Bom ver vocês. Janete, muito obrigado pelo comentário e de fato, né, a gente vê essas palavras de Jesus em nossa vida, como as palavras dele são generosas e como a gente se acomoda tão fácil, como a gente passa a ser egoísta, ser assim tão enfocado em nós mesmos. Mas eu vejo que agora já está na hora de terminar, mas eu queria agradecer a cada um. Eu estou vendo vários comentários aí no chat também, agradecendo, mas eu estou super grato por estar com vocês. Vocês me animam cada vez que eu os vejo e eu espero que essas aulas nos levem para Deus, porque não é para a gente, como eu falei antes, para a gente se impressionar sobre a história, mas que essas coisas nos levem para Deus e dizer, puxa Deus, como o Senhor merece a honra, como o Senhor merece o meu esforço. Eu não quero ser mesquinho, eu quero ser um servo fiel que te ama de coração, que fique em pé pelo Senhor, mesmo quando numa sociedade hostil ou numa sociedade que está com medo, que eu possa ser um homem ou uma mulher confiante sobre onde o Senhor quer nos levar. Eu acredito que cada um de nós aqui hoje à noite, a gente pode viver amanhã com mais confiança, mais ânimo, mais alerta, que onde a gente estiver, em casa, no trabalho, no ônibus, qualquer lugar que a gente pode ser uma luz para Deus, porque Ele merece. Então, mais uma vez, muito obrigado a cada um por estar participando. Espero que seja
bem útil. James, a gente queria muito te agradecer novamente por essa aula. De fato, foi excelente, como todas têm sido. Eu acho que essa sensação a gente percebe ali nos comentários, a profundidade, né? E isso vem, de fato, de uma interpretação que considera as Escrituras no Antigo Testamento, no Novo, né? O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Então, por isso que é muito importante a gente entender as imagens que ele usa. Tudo isso tem uma inspiração que é a literatura judaica que ele recebe desde pequenininho e que ele vai usar com tanto poder no ministério dele, né? Então, você tem ajudado tanto a gente a fazer essas relações dos testamentos, tirando, de fato, um significado profundo, um significado impactante para as nossas vidas hoje, né? Então, muitíssimo obrigado. Quero agradecer a todos também pela presença. Nos vemos na quarta-feira que vem. Essas aulas já estão sendo disponibilizadas no canal do YouTube, então vocês podem entrar lá no Setor Oeste e tem ali uma parte, uma categoria, uma seção que é só da escola bíblica. Se vocês quiserem revisar os conceitos, fazerem um tempo com Deus a partir de uma aula dessas, vocês fiquem super à vontade. Mas muito obrigado, uma ótima noite a todos e nos vemos na semana que vem. Amém.